Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e nós iremos então ver o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá. Então aí está. Hoje nós iremos trabalhar as equações do segundo grau, mais especificamente as equações do segundo grau completas, tá? Então a gente vai trabalhar as equações do segundo grau completas, mas aí lá no finalzinho da aula eu vou dar um exemplo para vocês de equações do segundo grau incompletas também, apenas para a gente ter um parâmetro, tá? Apenas para a gente ver a diferença entre as completas e as incompletas, tá? Na aula de hoje nós não iremos trabalhar a resolução de equações do segundo grau, tá, pessoal? Nós vamos apenas conhecer as equações, o que é uma equação do segundo grau, como é que a gente faz para identificar esse tipo de equação, tá? E os termos dessa equação, tá? Os coeficientes, a incógnita, tudo bem? E nós vamos também fazer um teste, né? Por tentativa e erro ali, para saber se determinado número faz parte do conjunto solução das equações do segundo grau, tá? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar a nossa aula de hoje, ok? Vamos então para a nossa primeira cartela. Então a gente vai ver os elementos da equação quadrática. Pessoal, equação quadrática é a mesma coisa que equação do segundo grau, tá? Quando vocês verem esse nome por aí nos livros de matemática, nas apostilas, enfim, saibam que se trata de equação do segundo grau, tá? É a mesma coisa, tudo bem? Então, como vimos, uma equação do segundo grau tem o 2 como maior expoente de sua incógnita. Vamos identificar quais são as equações do segundo grau. Então vejam só. Para nós sabermos se determinada equação é ou não do segundo grau, basta a gente olhar o expoente da incógnita. Vejam, a incógnita aqui no caso é o x, tá? Poderia ser y, poderia ser b, a, enfim. Mas o mais comum é a gente ver o x, tá? X e y são os mais comuns nas equações do segundo grau, tá? Mas isso é apenas um detalhe. O que importa, na verdade, é o valor do coeficiente. O que é coeficiente, professor? É o númerozinho que fica aqui na frente da incógnita. Então veja que eu tenho coeficiente menos 5. Aqui na frente desse x ao quadrado existe o número 1, tá? Ele não está aí, mas a gente não escreve, mas ele sempre está aí, tá? E nós temos ainda o termo independente. Então vejam que o número 1 é uma equação do segundo grau, tá? A equação 1 é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque ela tem o expoente 2 aqui na minha incógnita, tá? No primeiro x aí. A equação 2 não é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque eu não tenho aqui o expoente 2, tá? A equação 3 também não é, porque vejam, o expoente aqui é 3. Então não é equação do segundo grau. Essa 4, ela é uma equação do segundo grau. Olha aqui, ó, expoente 2, a incógnita, tá? Equação 5, vejam, não é uma equação do segundo grau. A equação 6 é uma equação do segundo grau, tá aqui o expoente, tá? Então vejam que fica fácil da gente identificar as equações do segundo grau apenas fazendo essa verificação, tá? Observa aqui o expoente na incógnita. Se for de grau 2, então é uma equação do segundo grau. Observa também que eu tenho algumas equações aqui que elas não são completas. Vejam, deixa eu ver aqui, a 7 não é uma equação do segundo grau, né? Mas se fosse, ela seria uma equação incompleta. Por quê? Porque está faltando um dos coeficientes ali. Lá no final eu vou mostrar para você a diferença entre equações completas e incompletas, tá? A princípio, a gente só precisa identificar o que de fato é uma equação do segundo grau. E para isso, a gente basta observar o grau da incógnita, tá? Grau 2, equação do segundo grau. Beleza, vamos agora para a definição. Vamos ver a definição da equação do segundo grau. Então, equação do segundo grau, na variável real x, é toda a equação na forma. Então, meus amigos, essa daqui é a forma da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? Na qual a, b e c
pertencente ao conjunto dos números reais com A diferente de zero. A, ele precisa ser diferente de zero, tá, pessoal? Professor, o que é A, o que é B, o que é C? Tá aqui, ó. Esse aqui é o valor de A, ok? Na frente da incógnita x ao quadrado, eu vou ter um valor para A, que é o chamado coeficiente. Olha aqui, ó. A é o coeficiente do termo x ao quadrado. B é o outro coeficiente do termo x. E o C é o chamado termo independente, tá? Então, pessoal, algumas informações importantes, tá? A gente precisa saber o que é a incógnita, tá? A incógnita, nesse caso aqui, é o x. Mas como eu falei, pode ser o y também, pode ser o A, pode ser o B. O mais comum é vir x, tá? Essa é a incógnita. O coeficiente é o número que vem na frente dessa incógnita. Então percebam que eu tenho a incógnita x ao quadrado e na frente desse x ao quadrado normalmente vem um número, tá? E esse número aqui em x ao quadrado, ele precisa ser diferente de zero, tá? É condição necessária, porque se não for diferente de zero, nós não temos uma equação do segundo grau. Tudo bem? Vamos seguindo então com mais alguns exemplos. Vejam que para eu encontrar não, apenas apontar, né? Olha só. Incógnita. Quem é incógnita? É x. Ó, x. Essa é a incógnita. Quem é o valor de A? O valor de A, nesse caso aqui, é o 3. Então, A vale 3. Quanto vale o B? O B é menos 5. Melhorar esse 5, né, pessoal? 5 aqui. E o valor de C? C é igual a 2. Pronto, aí estão os coeficientes da minha equação do segundo grau. Próximo. Mais um exemplo aqui. Vejam, a incógnita nesse caso aqui já é o valor de y. Então aqui, ó, a incógnita vai ser y. Quanto vale o A? O A vale menos 2. Quanto vale o B? B menos 9. Não esqueçam de levar junto o sinal, tá, pessoal? E o C, que é o termo independente, né, igual a 7. E assim por diante. Vamos ver aqui mais outro exemplo, né, para a gente fechar. Percebam que nessa equação do segundo grau aqui, pessoal, ela não está, vamos dizer assim, na forma arrumada, como a gente normalmente conhece, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, para isso, a gente precisa arrumar essa equação. Vamos arrumar ela? Olha como é que vai ficar, ó. Então, vou deixar aqui menos 3x ao quadrado, tá? Mais 5x. Eu estou apenas organizando os termos, ok? Percebam que o menos 2x ele está no segundo membro, ou seja, à direita do sinal de igualdade. Então eu vou trazer esse 2 para o primeiro membro. Como ele era positivo, melhor, como ele era negativo no segundo membro, ele vem para o primeiro membro positivo, ok? A mesma coisa o 4. O 4 ele é positivo no segundo membro. Quando eu trago ele para o primeiro membro, ele vira menos 4. Isso aqui tudo igual a zero. Pronto. A partir daqui, ó, eu vou fazer 3x ao quadrado. 3x ao quadrado mais 7x menos 4 igual a zero. Pronto, aí está a minha equação do segundo grau, né, da forma que nós conhecemos. Ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Perceba que aqui na equação eu tenho um sinal negativo, mas é por conta do número que já veio negativo, tá? Mas a forma como a gente conhece é essa daqui, tá? Muito bem, agora eu consigo definir as informações que estão sendo pedidas. Então a incógnita é o valor de x. Quanto vale o A? O A é esse carinha aqui, ó, que está na frente do x ao quadrado. Então aqui vai ser menos 3, ok? O B é o coeficiente que está na frente do x. Então, o B aqui vai ser 7. E o C, menos 4. Pronto, aí está os elementos, tá, que formam a nossa equação do segundo grau. São os coeficientes. Vamos seguindo agora para a solução de uma equação do segundo grau. Vejam, aqui nós não iremos trabalhar a resolução de uma equação do segundo grau. Isso aí é tema para as nossas próximas aulas, tá? Mas a gente consegue, por tentativa e erro, dizer
se determinado número faz parte do conjunto solução dessa equação do segundo grau, ou seja, se determinado número é uma das raízes da minha equação do segundo grau. Um termo muito utilizado nas equações do segundo grau é esse termo, raiz. Professor, o que é raiz? Raiz, raiz. Raiz nada mais é do que a solução de uma equação do segundo grau. Por exemplo, aqui está a nossa equação do segundo grau, tá? E aí eu preciso saber, por exemplo, se determinado número faz parte do conjunto solução dessa equação. Se determinado número é uma das raízes dessa equação do segundo grau. Então vejam aqui a letra A, por exemplo. A letra A está perguntando, 3 é a solução dessa equação? Então eu preciso saber se o número 3 é uma das soluções dessa equação do segundo grau. Pessoal, para a gente descobrir isso, basta a gente fazer o seguinte, ó. Como eu falei para vocês, a gente ainda não vai trabalhar a resolução de equações do segundo grau. Primeiro a gente está fazendo alguns conceitos iniciais, tá? E um desses conceitos é justamente para a gente tentar encontrar as raízes dessa equação sem precisar recorrer às fórmulas, tá? Então veja que eu tenho x ao quadrado mais 3x mais 3x menos 10 igual a 0. Eu preciso saber se o 3 é a solução dessa equação. Como é que a gente vai fazer isso? No lugar de x, eu vou substituir quem? O número 3. Então vai ficar 3 elevado ao quadrado mais 3 vezes, aqui é x, então eu vou colocar 3, né? Menos 10 igual a 0. Então 3 ao quadrado é igual a 9, mais 3 vezes 3 é igual a 9, menos 10. Então isso aqui, pessoal, vai resultar, olha só, 9 mais 9, 18. 18 menos 10 é igual a 8. Pergunto a vocês, 8 é igual a 0? Claro que não, né? Então, essa verificação aqui, ó, é uma verificação falsa. O que significa isso? Significa que o número 3 ele não é uma das soluções dessa equação do segundo grau. O 3 ele não serve, o 3 ele não é raiz dessa equação do segundo grau, ok? Por quê? Porque aqui no final, né, deu uma desigualdade, ok? Então quando isso acontece, o número que nós substituímos, que foi o 3, né, ele não é uma das raízes da equação, tá? Vamos fazer outro teste, vamos pegar agora o número 2, vamos ver se o número 2 é raiz, vamos lá. Então eu vou utilizar aqui o mesmo espaço e vamos ver se o 2 agora é uma das raízes da equação. Então vejam, no lugar de x, ó, eu vou substituir agora o número 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado mais 3 vezes 2, ok? Só lembrando que eu estou substituindo 2 no lugar da incógnita x, tá? Só para vocês entenderem aí. Menos 10 igual a 0. Muito bem. O quadro hoje não está ajudando, pessoal. Minha letra já é feia e desse jeito vai complicar. Muito bem. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, mais 3 vezes 2 é igual a 6, menos 10 igual a 0. Bom, aqui vai dar 10 menos 10. Então vocês já viram, ó, 0 igual a 0. Opa, 0 igual a 0? Com certeza. Então, eu já sei que o 2, ele é uma das raízes da minha equação. Por quê? Porque aqui, na verificação que eu fiz, né, resultou aqui numa igualdade. Então eu sei que o 2, ele é uma das raízes, tá? Então eu falava para vocês que a gente consegue resolver uma equação do segundo grau, ou pelo menos descobrir se determinado número é uma das raízes da equação do segundo grau, apenas substituindo esse número no lugar da incógnita x, tá? Mais para frente nós vamos trabalhar a resolução das equações do segundo grau, porque vejam, aqui ele deu o número para nós, ele disse, olha, verifica se o 3 é raiz, verifica se o 2 é raiz, ok. Mas e quando a gente não tem esses números? Como é que a gente faz para encontrar essas raízes, né? Então existem
métodos para isso, tá? Não é o objetivo da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é apenas a gente conhecer as equações do segundo grau. Falava para vocês que existem as equações completas e as incompletas, né? Só para a gente fazer a distinção entre uma e outra, vamos ver as equações incompletas então. Dá uma olhadinha. Então nós temos as equações do segundo grau incompletas, vejam. Vimos que devemos ter A diferente de zero, pois, caso contrário, não teremos uma equação do segundo grau. No entanto, para os coeficientes B e C, é possível essa igualdade, ou seja, eu não posso ter o A. A, ele não pode ser igual a zero, tá, pessoal? Eu não posso ter essa igualdade. No entanto, eu posso ter o B igual a zero e o C também igual a zero. Aí, ok. Tudo bem? Olha só esses dois exemplos aqui. B igual a zero, ó. Vejam que o B, ele não existe. Eu tenho o A, né? E tenho o C. Mas eu não tenho o B. Por quê? Porque o B ele é igual a zero. Então, nesse caso, nós dizemos que a equação é uma equação do segundo grau incompleta, tá? Segundo caso aqui, ó. Eu tenho o coeficiente A, tenho o coeficiente B, mas não tenho o coeficiente C, porque o C é igual a zero. Então, também nós temos uma equação do segundo grau incompleta, tá? Apenas para a gente diferenciar uma equação completa de uma incompleta, tá certo? Vamos praticar agora, pessoal? Vamos fazer duas questões aí para a gente almoçar. Vamos lá! Então tá aí. Determine a incógnita e os coeficientes das equações a seguir. Então aí estão as três equações, vocês vão dizer para mim quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o C, e definir também quem é a incógnita, tá? Na segunda questão, vocês vão me dizer qual dessas duas equações aí tem como solução os números 2 e 3, tá? Substituam o 2 e o 3 nas equações e descubram se a primeira ou a segunda tem esses dois números como solução, tá certo? Boa atividade, até logo mais.
O pessoal estava aqui conferindo as respostas de vocês, tá? Vários colocando aqui os comentários, né? Parabéns a todos. Vamos lá. Letra A. Determine a incógnita e os coeficientes das equações a seguir. Então, incógnita, como nós conversamos, é esse número aqui, tá, pessoal? Número não, essa letrinha, tá? A incógnita é o valor desconhecido, ok? Os coeficientes é o númerozinho que fica na frente dessa incógnita. Então, aqui, ó, é o 4, aqui é o menos 4, 1. No caso aqui na letra B é o 3, o 2, tá? E assim por diante. Não esqueçam que o sinal ele acompanha o número, tá, pessoal? Então aqui na letra A, por exemplo, o valor de B é menos 4, tá certo? Vamos ver como foi que ficou aqui na nossa cartela com a correção? Olha só, então a incógnita para esse caso aqui é o x, né? É o x, beleza? O valor de A, o A é igual a 4, que é esse carinha aqui. O B é menos 4. Menos 4 aqui, ó. Percebam, o sinal, né, ele acompanha sempre o número. E o C é igual a 1. Na letra B, incógnita Z, A 3, B 2 e o C é igual a 1. Ok? Então, A, B e C. A, B e C. Tranquilo demais, né, pessoal? Na letra C, a incógnita vai ser o Z, o valor de A é menos 1. Tá? Professor, mas eu não estou vendo menos 1 na frente do Y, mas ele existe, tá? A gente não escreve, mas ele existe, é como se fosse dessa forma, tá? Menos 1y ao quadrado, mas aí como é 1, normalmente ele não vem na frente da incógnita, ok? O valor de B é igual a 1 e o valor de C é igual a 12, ok? Então essa daí é a resposta da questão 1. Vamos ver agora a questão 2, tá? Aqui ainda é o comentário da primeira questão, né? A questão 2, a segunda equação é a equação que tem como solução os números 2 e 3. Professor, como é que a gente sabe disso, professor? Basta você substituir, olha só, no lugar de x, tá? Você vai colocar quem? O número 2, tá? Resolve e vê se essa igualdade, ó, se vai dar 0 igual a 0. Se der 0 igual a 0, tá? Então, é verdade, ou seja, o 2 é raiz dessa equação, tá? Depois você vai fazer a mesma coisa para o 3, tá? Vai substituir aqui o 3 no lugar de x e verificar se também vai dar 0. Provavelmente não, vai dar, ok? A gente não vai aqui resolver passo a passo em função do nosso tempo, tá? Então, pessoal, a gente se despede por aqui. À tarde nós teremos a reprise dessa aula, tá? Para quem perdeu em função de energia e tal. Assistam essa aula à tarde para complementar o que ficou pendente aí. Tudo bem? Então, eu agradeço a todos e até lá.